Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, abra sua Bíblia no livro de Daniel. E agora que você abriu, essa frase vai fazer muito sentido. Fala para a pessoa do seu lado assim: a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Olha só, eu vou dar um pano de fundo do que está acontecendo aqui antes da gente ler. Olha para mim. O Daniel, ele, junto com o povo de Deus, junto com o povo, os judeus, olha para mim todo mundo. O Daniel, junto com os judeus, eles foram sequestrados pelos babilônios. Por que aconteceu? Os babilônios invadiram Israel e levaram o povo cativo, levaram os judeus cativos para a Babilônia. E o povo judeu se tornou escravo dos babilônios. Mas o rei na época era um cara chamado Nabucodonosor. Depois você pesquisa aí na internet esse cara, Nabucodonosor, porque ele foi um grande rei, ele compôs um grande império, foi um cara assim, brutal mesmo. E aí conquistou várias nações e tudo mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai pesquisar depois Nabucodonosor. Mas, o rei Nabucodonosor era um cara muito inteligente. Porque quando ele colonizava um lugar, quando ele conquistava um povo, uma nação, quando ele invadia um lugar, ele fazia um negócio muito inteligente, que ele pegava uma galera mais nova desse lugar, uma galera que era inteligente, uma galera que entendia da cultura, que falava o idioma, e ele pegava essa galera, e trazia essa galera para o palácio dele, e ele ensinava essa galera por 3 anos, era tipo uma faculdade, ensinava essa galera por 3 anos a cultura da Babilônia, o idioma da Babilônia, a arte da guerra da Babilônia, todas essas coisas, ele ensinava. E aí, o que o rei Nabucodonosor estava fazendo? Ele estava fazendo um famoso intercâmbio cultural. Então, o reino dele, o império dele, aprendia com as culturas que ele conquistava, e ele também passava a cultura dele adiante no povo dominado. Ele era um cara muito inteligente. E ele já tinha feito isso com outras nações, e não foi diferente quando ele chegou em Israel. Aí a gente chega em Daniel capítulo 1, e você vai dar uma olhada aí no versículo 4. Olha só, disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência. Ele disse boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Presta atenção, olha para mim. O critério do rei para escolher a galera que ia servir no palácio era, parafraseando o texto, pega uma galera boa pinta, pega uma galera inteligente, pega uma galera que fala direito, pega uma galera que vai aprender, não pega qualquer cara, não pega qualquer pessoa, mas escolhe os melhores. É isso que o rei está falando, escolhe os melhores, pega os mais inteligentes, pega os caras que têm as melhores notas, pega os caras que têm boa aparência, e traz esses caras. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Se nós vivêssemos lá naquele tempo, e se nós fôssemos o povo de Deus naquela época, quais de nós seríamos escolhidos? Eu já ouvi um eu aqui. Então, eu espero que isso seja verdade e não seja orgulho. Por quê? Porque, primeiro de tudo, o rei está falando sobre boa aparência. Aí você fala, Davi, mas aparência é subjetivo. Aparência, eu ando do jeito que eu quiser, com as roupas. Sim e não. Porque, beleza, realmente, você é livre para andar, colocar as roupas que você quiser. Mas você acha que Jesus estivesse por aqui, Jesus ia andar de qualquer jeito? De verdade mesmo? Você acha? Eu não estou falando de terno e gravata, eu não estou falando de toda a indumentária, mas eu estou falando, mano, você acha que Jesus ia andar de qualquer jeito? Você acha que Jesus ia ser um tanga larga igual a gente vê por aí? Você acha mesmo? Porque eu acho que não.
Só que às vezes eu vejo uma galera assim no multi, mano, nada a ver. Você acha que Jesus ia querer ficar imitando os funkeiros do YouTube? No jeito de vestir? No jeito de andar? No caso aqui, a galera só pegava menino, mas se eles fossem escolher as meninas, como que uma menina de Deus tem que se vestir? Você sabe, não precisa responder, você sabe. Como que é a roupa de uma menina de Deus? Como que essa menina tem que se apresentar? É mostrando partes do corpo dela, que é uma menina de Deus? Eu acredito que não. Mas além disso, o rei mandou escolher a galera que tinha conhecimento, a galera que tinha nota boa. Se o rei dependesse do seu boletim, e essa reação, ela já não é boa para mim. Se o rei dependesse do seu boletim, como que ia ser? Sabe que a sua reação pode ser, eu não estou te julgando, mas a sua reação pode dizer para mim que provavelmente seu boletim não está muito bonito. E se o seu boletim não está muito bonito, eu quero te perguntar, o que você está fazendo na tua escola? Porque, mano, na moral, eu sei que tem uma galera aqui que até que tem, tipo, que vai para a escola e depois tem que trampar, tem uma galera que, eu sei que tem, mas a maioria eu sei que não trampa. Eu sei que a maioria não trabalha. Eu sei que tem a galera que trabalha e tal, que tem que fazer o corre, massa. Mas sei que tem a galera que não trabalha. Mano, se você está na escola e todas as suas notas estão zoadas, o que você está fazendo, mano? Você só tem que estudar, velho. Nossa, velho, Davi já começou dando no meio. Mano, hoje vai ser assim, vem comigo. Só vem. Mano, aí o rei mandou escolher a galera que tinha nota boa, a galera que tinha conhecimento. Como que será que você representaria a nação? Como será que você representaria o Brasil diante do rei? A gente tem que começar a pensar essas coisas. Porque você vai ver aqui mais para frente, no decorrer da pregação, que o Daniel, ele foi usado numa missão incrível, velho. E ele fez a diferença na Babilônia. E o Daniel e mais 3 amigos, 4 caras, viraram a Babilônia do avesso, velho. E fizeram coisas que ninguém nunca tinha feito na história. Mas a primeira coisa é que havia um critério para eles serem escolhidos. E havia um critério para que eles cumprissem o chamado de Deus para a vida deles. E Deus continua o mesmo. E se Deus continua o mesmo, eu acredito que os critérios para Deus nos chamar continuam os mesmos, cara. Deus vai chamar quem está disponível? Tá, mas Deus também vai chamar aqueles que têm as ferramentas na mão. Ah, Davi, mas é aquela história que Deus capacita? Claro que Deus capacita. É óbvio que Deus capacita. Mas se Deus quer enviar um médico lá para um país em guerra, que não tem nenhum médico precisando, você acha que Deus vai escolher alguém formado em medicina ou vai me escolher, que não sei nem fazer um curativo no meu dedo? É claro que Deus capacita para a missão, mas é uma coisa óbvia que também Deus vai escolher o cara que é formado em medicina. O que eu vou fazer como médico no meio da guerra? Eu vejo sangue, eu passo mal, caio para trás. Você tem que ter as ferramentas na sua mão. Olha só que interessante. Essa semana eu participei de um debate, lá no Colégio Cristo Rei. Participei de um debate sobre ideologia de gênero. E a galera me chamou, porque eles queriam um representante cristão na bancada do debate. E eles me chamaram. Foi muito legal, foi muito interessante a conversa, foi muito massa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu não soubesse nada, se eu nunca tivesse lido nenhum livro, se eu não soubesse o ponto de vista cristão, o ponto de vista bíblico sobre esse assunto, o que eu ia fazer lá no debate? Passar vergonha. A galera ia me chamar, eu ia chegar lá, eu ia passar vergonha. Se eu falasse português tudo errado, se eu não fosse bacharel em teologia, se eu não estivesse fazendo pós-graduação em teologia sistemática, você acha que a galera ia me chamar? É claro que não. Não, o Davi está querendo aparecer. Não, não estou. Estou falando que essa oportunidade foi aberta para mim, por causa das ferramentas que eu tenho. Ferramentas que Deus colocou na minha mão, mas ferramentas que eu fui atrás também. Ferramentas que eu ralei para ter. E eu quero te perguntar, hoje, Deus tem uma missão específica para cada um. Deus tem uma missão específica para cada um. E a primeira coisa dessa pregação é, quais as ferramentas que Deus quer colocar na sua mão? Independente do que seja. Porque quando a gente fala que Deus quer fazer algo na sua vida, dentro da igreja, normalmente a galera pensa o quê? Liderança de célula, supervisão,
ministério de louvor, ministério de intercessão, mas eu não estou falando disso. Eu estou olhando aqui para uma galera, mas eu sei que talvez aqui vai ter uns 2, 3 pastores, o resto cada um vai fazer a sua parada. E lá, no que você for fazer, na vida que você for seguir, na profissão que você escolher, naquilo que você for fazer, você tem que glorificar a Deus. E lá, naquilo que você for fazer, Deus tem algo para a sua vida. Então, pode ser que você seja um arquiteto, pode ser que você queira ser um veterinário, já falei isso aqui no Multi. Pode ser que você queira ser um médico, pode ser que você queira ser um músico, pode ser que você queira ser um professor, pode ser que você queira ser um enfermeiro, pode ser que você queira ser um advogado, um designer de aplicativo, engenheiro de foguete, sei lá. Você pode ser o que você quiser. Ninguém pode pôr limite para as coisas que você pode fazer. Ninguém. Agora, a questão é, quando você estiver lá, com essa ferramenta, você vai glorificar a Deus? Para chegar lá, o que você tem apresentado hoje? Porque na hora que eu falei do boletim, foi um terror. Se você está acabando o ano agora, e seu boletim está zoado, como que vai ser o ano que vem, seu boletim? Você vai fazer alguma coisa para melhorar? Ou vai continuar sendo um aluno péssimo? Presta atenção no que eu estou te falando, porque isso é muito sério. Vamos continuar lendo o texto? Você viu aqui que o rei ia servir o rango dele para Daniel e para os amigos. Mas olha só que interessante. Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Presta atenção. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, disse: tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida, em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco, durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Presta atenção. Talvez, se você tem costume, se você tem hábito de vir à igreja, de frequentar a igreja, talvez se você é filho de crente, se você tem um tempo de igreja, você já ouviu falar do famoso jejum de Daniel, não é verdade? Ah, eu estou no jejum de Daniel, estou fazendo jejum de Daniel, massa, eu acho legal, mas o que Daniel fez não foi um jejum. O Daniel não fez um jejum, porque o Daniel não ficou uma semana, 15 dias, 40 dias, comendo só legumes e bebendo água. O Daniel ficou 3 anos. 3 anos. Imagina 3 anos sem você comer carne. 3 anos sem você comer carne, foi o que o Daniel fez. Ele ficou exatamente, presta atenção, estou vendo muita conversa. Principalmente dessa parte aqui, essas pessoas aqui, estão conversando muito, todo mundo. Então eu preciso de silêncio, por favor. Obrigado. Aí, olha só que massa. O Daniel ficou 3 anos comendo só legumes e bebendo água. E tudo isso para que ele não se contaminasse com a comida do rei, para que ele não se contaminasse com as coisas da Babilônia. Por que o Daniel fez isso? Porque se a gente estivesse hoje lá, tipo, se fosse a gente no lugar de Daniel, e se a gente fosse os amigos, porque não foi só Daniel, foi Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Se fosse a gente no lugar lá, a gente poderia provavelmente falar assim: mano, você está habituado demais, não precisa de tudo isso. Mano, você está sendo radical demais, a gente não precisa ir até esse ponto. A gente pode pelo menos comer um franguinho grelhado para a gente ficar de boa. A gente pode, não, mano, olha só, a gente pode pelo menos, mano, a coxa, vai. A coxa para dar uma sustância, que tem um pouquinho mais de gordura, pelo menos a coxa do frango a gente come, o resto a gente deixa. Só que o Daniel, junto com os amigos dele, a Bíblia não fala que eles negociaram. A Bíblia não fala que eles barganharam. Não, eles falaram assim:
para o cara que era o chefe, o cara que ia servir a comida para eles. Eles falaram assim, mano, seguinte, faz o teste aqui, porque o cara estava com medo do rei. Porque um rei é diferente de um presidente, que depende de um monte de gente para aquilo que ele está falando sair e ficar pronto, tá ligado? Como lei e tudo mais, como decreto. O rei, mano, falou, estava falado. Se ele falasse assim, arranca a cabeça desse mano aqui agora, a cabeça do cara rolava e não tinha o que fazer, mano. E o cara estava com medo do rei, lógico, porque ele era responsável de cuidar daquelas pessoas. E se aqueles moleques ali ficassem magrelo, sem desnutrido, ele ia falar assim, mano, eu vou morrer. O rei me botou para cuidar de vocês, ele vai falar que eu não estou cuidando. E aí o Daniel vira para ele e fala assim, faz um teste. Olha a fé do Daniel, presta atenção. O Daniel vira para ele e fala assim, faz um teste. Pega, deixa 10 dias a gente comendo só essa parada que a gente quer. Se em 10 dias a gente não tiver mais bonito que os outros, mano, a gente come essa comida aí mesmo ruim. E aí a gente já leu o texto, e você sabe que depois de 10 dias, eles estavam mais bonitos, mais fortes, mais nutridos que os outros caras. Olha só que louco, porque muitas vezes a gente pode fazer uma comparação, a gente pode fazer uma analogia da Babilônia como mundo. Da Babilônia como o lugar que não vem de Deus. E muitas vezes eu e você estamos habitando um lugar bem parecido com a Babilônia. E assim como na Babilônia havia propostas que não vinham de Deus para Daniel, na minha e na sua vida existem essas mesmas propostas, o tempo todo. E a pergunta que fica é, será que a gente tem a mesma firmeza e a mesma fé de Daniel para não se contaminar? Porque se a gente vai ser radical, a gente tem que ser radical com todas as coisas. Não dá para a gente ser radical em partes, tá ligado? Não dá para a gente seguir a Jesus, seguir a fé cristã em partes. Ou a gente é discípulo de Jesus, ou a gente não é. Não tem um meio discípulo. Não tem discípulo meio período. Não tem ovelha de Jesus meio período. Eu sou ovelha de Jesus durante a semana, eu sou ovelha de Jesus sexta no multi, mas depois que eu saio do multi, eu faço o que eu quero. Isso não existe. Não tem ovelha meio período, não tem compromisso com Deus meio período, não tem fé parcial. Ou a gente tem fé em Deus, ou a gente é filho de Deus, ou a gente não é, brother. É simples assim. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ou a gente segue a Deus, ou a gente não segue. E aí, o mundo faz um monte de proposta para nós, um monte, velho. Você recebe um monte de proposta do mundo, todo dia. Todo dia. A minha pergunta é, você está sendo como Daniel, ou você está se deixando contaminar? Porque era comida do rei. Você acha que o rei ia comer qualquer porcaria? Você acha que o rei ia dar uma comida que ia dar intoxicação alimentar nos caras? Era comida boa, tio, era comida nobre. Não era qualquer comida. Não era qualquer coisa. Era a melhor comida que tinha no reino. Era comida boa mesmo. Pensa na comida que você mais gosta. Agora pensa nessa comida feita pelos manos lá do Masterchef. Era isso. Era coisa fina, velho. Coisa fina mesmo. Você acha que o Daniel fala, eu não quero me contaminar. O que o Daniel está querendo dizer com essa parada de eu não vou me contaminar? O que o Daniel está dizendo é muito simples. Ele está dizendo que eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, e eu não consumo coisas que não venham do meu Deus. Eu não vou beber esse vinho, e eu não vou comer essas comidas, eu vou comer só legume. Eu vou comer só legume. E olha só que louco. O que no mundo pode te contaminar? Você sabe. Eu não preciso ficar fazendo uma lista de coisas aqui. A gente já passou da fase de falar o que é certo e errado. Já passou, velho. A gente já está vivendo outra vibe. Você já sabe o que é certo e errado. A gente não precisa ficar explicando. Olha só. Você não pode contar mentira. Porque se você mentir, você está desobedecendo a Deus, tá bom? Então, não minta. A gente não precisa mais fazer isso. Você sabe. Você sabe que mentir é errado. E o tema, como foi projetado aqui, é faça a diferença, porque Daniel fez a diferença. E tem uma galera brisando, porque talvez não sabe nem que esse símbolo significa o símbolo do diferente. E a gente acabou de falar sobre o conhecimento de que Daniel tinha,
Mas, presta atenção. O mundo é venenoso, velho. O mundo é venenoso. E o mundo quer te contaminar. E lembra que eu falei sobre a comida? Que a comida era uma coisa fina, era uma coisa bonita, era uma comida muito boa. Você acha que o diabo, você acha que o mal vai aparecer para você da forma como ele é? E aí, tem muito filme de terror por aí. E a gente vê muito filme de terror assim que tem muito monstro, tá ligado? Aí aparece o diabo, aí aparece umas coisas feias, mano. E aparecem uns demônios, umas paradas assim, mano. Aparecem umas bocarras, uns negócios assim, um olho preto, capeta de chifre, mano. Uns negócios assim, sabe? Sabe aquela visão grega que a gente tem do diabo de chifre, tridente, vermelho, meio pequeno, ranzinza? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o capeta vai aparecer para você desse jeito? Óbvio que não. Ele vai aparecer para você, talvez, na forma de um nudes do WhatsApp? Talvez na forma de uma mensagem indecente? Talvez na forma de um link que você não deveria clicar no seu computador? Talvez numa roda de fofoca que você não deveria participar? Talvez no bullying que você não deveria estar praticando com seus amigos? Talvez na roda da galera só falando besteira, só falando coisa errada, que você não deveria estar participando. Talvez no plano que a galera está fazendo para espancar o moleque que vai sair sozinho depois na aula e você sabe que ele vai a pé até o ponto de ônibus. Então é perfeito pegar o moleque na saída. Talvez nesse plano. Talvez no preconceito que você possa ter, porque um garoto, ele é menor que você, ele é mais alto que você, ele tem um cabelo diferente do seu, o nariz dele é maior, menor, ele é mais gordinho ou mais magro. O capeta vai aparecer dessas formas para você. Ele não vai aparecer de outras formas. E a minha pergunta é, você vai se contaminar? Você vai se deixar contaminar? Porque Daniel não se deixou contaminar. A gente precisa entender o momento que a gente está vivendo. E o momento que a gente está vivendo é esse, velho. A gente está vivendo um momento que tudo é de boa. Que está tudo bem. A gente está vivendo um momento da fé cristã, da fé em Jesus Cristo ser secularizada. O que é uma fé secularizada? É as coisas do mundo entrarem dentro da igreja. É isso. A gente está vendo um momento que a galera tem palco grande pra caramba, que a galera tem luz, que a galera tem banda, que a galera tem música, que a galera tem 1 milhão de views no YouTube, que a galera tem 1 milhão de seguidores no Instagram, que a galera tem a roupa do momento, que a galera lança tendências. A gente está vivendo esse momento. E aí a gente tem um número enorme de seguidores, mas a gente tem uma ausência do Espírito Santo absurda. A gente está vivendo um momento de igrejas ricas, igrejas milionárias, igrejas que lançam álbum, lançam CD, faz um monte de coisa e tal, e o pastor é famoso, e aí o cara é pastor de artista, e ele discipula o tal cara, e o cantor tal, não sei o que, senta na primeira fileira, e massa, e fruto, zero. Presença do Espírito Santo, zero. Combate ao pecado, zero. Vida de santidade, zero. A galera entra na igreja e sai do mesmo jeito. E, mano, eu tô cansado dessa parada, sacou? Eu tô cansado dessa parada, porque eu fui chamado para ser pastor, velho. E eu não quero que o nosso rebanho, eu não quero que a gente viva desse jeito, velho. Porque a gente foi chamado para viver em santidade, mano. A gente foi chamado não para ser como aqueles outros caras que estavam lá, porque tinha outros judeus lá. Tinha outros servos lá com Daniel. E só quem topou o plano de Daniel foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas e os outros caras que foram levados? Por que os caras não toparam o plano também? Eles também eram judeus, eles também conheciam a Deus, eles também conheciam a tradição. Só que a Bíblia não cita os outros caras, porque os outros caras, provavelmente, quando viram a mesa posta, quando viram as comidas deliciosas que o rei estava propondo, mano, se jogaram. E a mesa está posta para mim e para você. Só que quem pôs essa mesa não foi Deus. E aí? A gente vai se contaminar? A gente está vivendo um tempo, velho, que às vezes a galera faz umas coisas que a gente não sabe mais nem se é crente, se não é crente, velho. A gente não sabe mais. Mano, Davi, então você está dizendo que crente tem que ser diferente? Tô. Alguma coisa em nós
tem que dizer que a gente é discípulo de Jesus, velho. Alguma coisa em nós, alguma coisa em mim e em você, tem que mostrar para todo mundo que você não é igual, que você é filho de Deus, velho. Porque senão, o que a gente está fazendo? Alguma coisa em você tem que brilhar a luz de Jesus, velho. Alguma coisa na sua vida tem que brilhar a luz de Jesus, porque senão, mano, o que está rolando? Está entendendo? A gente foi chamado para fazer a diferença, velho. A gente foi chamado para não se contaminar como Daniel. E olha só o que acontece. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor, que era o rei. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes babilônicos que foram dados para eles. Mosquitinho chato. Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Presta atenção. Por que o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram não se contaminar? Deus aumentou a inteligência dos caras, a capacidade de compreensão dos caras. Olha só que louco. E quando o rei conversava com eles, o rei percebeu que eles eram pelo menos 10 vezes mais inteligentes que os outros caras. Isso aqui diz muita coisa. Que primeira coisa, existe uma falácia. Falácia é mentira. Existe uma mentira de que crente não é inteligente, de que crente é massa de manobra, de que crente não pensa, de que crente é cego, de que crente vai fazendo cego o que o pastor fala, sem pensar. Isso é tudo mentira, porque a Bíblia está dizendo que aqueles que serviam a Deus eram 10 vezes mais inteligentes que os outros caras. Não precisa responder, só pensa. Você é pelo menos 2 vezes mais inteligente que alguém da sua sala? Nossa, Davi, então você está colocando em mim um espírito de competição? Não, eu não estou colocando você um espírito de competição, eu estou colocando você um espírito de liderança. É diferente. Estou colocando em você um espírito de liderança. Porque você, como filho de Deus, a primeira coisa que você deveria fazer é tirar 10 nas provas. A primeira coisa que você deveria fazer é influenciar lá na sua sala. A primeira coisa que você deveria fazer é liderar. Porque o Sadraque, o Mesaque e o Abednego toparam, e eles foram santos homens de Deus, tanto é que depois a gente vai ver o que eles passaram na fornalha, mas quem puxou foi o Daniel, teve um líder, teve um cara que falou, e quem puxou foi o Daniel. Às vezes, pode ser que esteja rolando alguma coisa na sua sala, e pode ser que tenha uma galera meio na dúvida, e aí, será que isso é certo? Será que isso não é certo? Quem tem que se posicionar é você. Porque quem conhece a Deus, quem é a ovelha de Jesus Cristo lá na sua sala, é você. Então é você que tem que puxar, é você que tem que guiar, é você que tem que iluminar o caminho das pessoas com a palavra de Deus. Você foi colocado lá para isso. Você foi colocado lá para influenciar, para liderar, para fazer a diferença, e não para ser mais uma pessoa só, velho. Aí eu pergunto para a galera do Multi, mano, como é que está o fim de ano aí? Tá de boa? Como é que tá as notas? Tá suave. Peguei só 4 de recuperação. Mano! Pelo amor de Deus! O que está acontecendo? Ah, Davi, então quer dizer que... Presta atenção no que eu vou falar agora. Então quer dizer que você, quando você era aluno, você era o melhor aluno da sua sala? Não, eu não era, e eu me arrependo amargamente por isso. E eu colho consequências disso até hoje. E eu tenho dificuldade para pregar o evangelho para alguns amigos meus por causa disso até hoje. Estou falando isso de boa. De boa. Mas quando eu saí da escola, que eu fui fazer faculdade, e depois que eu fui lá para o CTMDT, eu entendi algumas coisas do reino. E aí, eu coloquei na minha cabeça assim, ó, eu não vou mais tirar nota baixa na minha vida.
E eu mostro para vocês meu boletim do CTMDT, que eu não tenho nenhuma nota abaixo de 9, nenhuma nota abaixo de 9. Eu mostro para vocês o meu boletim do bacharel, que a minha nota mais baixa foi 9.3, que eu não entendi porque aquele professor me deu 9.3. Eu mostro para vocês as minhas notas da minha pós-graduação, e a minha esposa é minha testemunha, que todas as minhas notas são acima de 9. Ah, Davi, você está falando só para a gente tirar nota boa? Não, não é isso. Mas isso reflete o compromisso que você tem com as coisas de Deus. Eu estou falando isso para você, porque a atitude de Daniel de não se contaminar, e a atitude de Daniel de ser alguém diferente, fez com que ele vivesse coisas poderosíssimas no decorrer da vida dele. Aquilo que Daniel decidiu fazer, no primeiro capítulo, presta atenção, no primeiro capítulo dele, do livro dele, que está aqui na Bíblia, o que ele decidiu fazer no primeiro capítulo, mudou toda a história da vida dele. E hoje, Deus está te dando exatamente essa escolha, porque aquilo que você fizer hoje, a decisão que você tomar hoje, pode mudar todo o curso do resto da sua vida, Porque no capítulo 2, e você não precisa ler agora, só olha para mim que eu vou falar para você, no capítulo 2, o rei teve um sonho, e ele teve um sonho muito doido lá, que ninguém conseguia explicar para ele. Na verdade, ninguém conseguia explicar não, ele não conseguia entender o significado. E aí ele chamou os sábios, chamou os magos, chamou os feiticeiros, chamou a galera do reino, e falou assim, seguinte, vocês vão falar para mim o que eu sonhei, e o que o sonho significa. E aí, os magos, a galera e tal, tentando dar um balão no Nabucodonosor, falaram assim, bom, é simples então, rei, fala para nós o sonho aí, a gente vai interpretar. E aí o rei fala, não, vocês não entenderam, vocês tentam fazer de bobo. Vocês vão falar para mim o que eu sonhei e o significado do meu sonho. E se vocês não me falarem, vocês vão morrer tudo. E aí, a galera ficou desesperada, porque eles iam morrer. E aí eles falaram assim, rei, mas isso é impossível. Só, na palavra dos magos, porque eles não eram servos de Deus, só os deuses sabem o que o Senhor sonhou, e os deuses não habitam entre nós. E nenhum rei, por mais poderoso, por mais forte que seja, nunca pediu isso para ninguém. E aí o rei falou assim, não quero saber, se vocês não me falarem, vai morrer todo mundo. E mandou matar. Quem que estava entre os sábios do rei? O Daniel. Quem que estava entre a galera da liderança, ali, dos conselheiros do rei? O Daniel. E aí, chegou alguém lá para buscar o Daniel, para matar o Daniel. E o Daniel falou assim, pede para o rei um tempinho, que eu vou orar, e Deus vai me falar o sonho. E aí, o rei concedeu esse tempo. Ele chamou o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, e eles fizeram uma vigília de oração. E aí, Deus falou para Daniel o sonho do rei e o que o sonho significava. E aí o Daniel foi para a presença do rei e falou para o rei assim, olha só, rei, eu sei o que o seu sonho significa. Aí o rei fica mó feliz e fala, é mesmo, você sabe? Você sabe o que eu sonhei? Então fala aí. Aí o Daniel fala assim, olha só, ninguém na terra é capaz de revelar aquilo que o Senhor sonhou. Mas existe um Deus no céu que revela mistérios, e esse Deus me revelou o seu sonho. E aí ele fala o sonho do rei, e qualquer dia desse a gente prega sobre esse sonho, mas ele fala sobre o sonho do rei. O rei sonhou com uma estátua terrível. A estátua tinha partes dela diferentes, cabeça de ouro, peito e braço de prata, tronco de bronze, perna de ferro, e pé de ferro com barro. E aí o Daniel fala o significado do sonho dele lá. E aí o rei fala, nossa, realmente o seu Deus é mais poderoso que todos os outros deuses. Realmente o seu Deus é o Deus verdadeiro. E aí promove Daniel para um cargo alto lá. E aí Daniel ainda fala assim, não, puxa comigo aqui nessa promoção o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. E aí esses 4 foram promovidos e receberam cargos altíssimos no reino da Babilônia. Presta atenção, a decisão de Daniel não se contaminar com as coisas do rei fez com que ele vivesse uma experiência sobrenatural com Deus, de Deus revelar para ele um sonho do rei.
Se eu falar para vocês que eu sonhei, você não vai conseguir nunca imaginar o que eu sonhei. Mas Deus revelou para Daniel o sonho do rei. Segunda coisa, a decisão de Daniel e dos seus amigos de não se contaminar com as coisas do rei fez com que ele fosse exaltado a lugares altos no reino, fez com que ele fosse promovido. Tudo começou lá atrás. A decisão de Daniel de não negociar aquilo que Deus tinha para ele, de não negociar os princípios bíblicos. Veja bem que o Daniel era assim um profeta, a gente tem o livro dele aqui, mas ele, por profissão, ele não era profeta. Ele era servo do rei, ele servia lá no palácio, ele era um administrador, administrava o reino. Ele não era um pastor, ele não era um pregador, ele era um cara que tinha a profissão dele. Mas onde ele estava? Ele mostrou quem Deus era, porque o rei fala: o seu Deus é mais poderoso que os outros deuses. Entende que a gente tem que ocupar camadas, espaços na nossa sociedade? Entende que quando você sair da sua escola, você tem que ocupar uma camada de influência. Você não nasceu simplesmente para sobreviver, para trabalhar, ganhar a sua grana, comprar um carro e fazer as suas coisas da sua vida. Não. Os espaços que a igreja não ocupa, o diabo ocupa. Os espaços que a igreja não ocupa, o capeta ocupa. Toda vez que fica um espaço vazio, o diabo ocupa, alguém ocupa. Aí a gente fala, e todo mundo crente, eu já falei isso aqui no Multi, todos os crentes ficaram horrorizados no passado com aquele negócio, a exposição do Banco Santander. Nossa, o Banco Santander e a exposição e tal. Mas você sabe por quê? Que o curador do museu não era crente. Que se o curador do museu fosse crente, não passava uma exposição ridícula daquela. É isso. Sabe por que tem um monte de projeto de lei ridículo no nosso Brasil? Já que está todo mundo falando sobre direita e esquerda, sobre política, todo mundo se politizando. Sabe por quê? Porque a galera que está lá não é crente. Porque a galera que está lá não é discípulo de Jesus, velho. Porque a galera que está lá não é servo de Deus. Se tivesse gente como Daniel, nos hospitais, na Câmara dos Deputados, na sala de aula, dando aula, na diretoria das escolas, pilotando avião, na Força Aérea, no Exército Brasileiro, na polícia. Se tivesse gente desenvolvendo tecnologia, pesquisando, gente que temesse a Deus, o nosso país era diferente. E talvez você não entenda a profundidade do que eu estou te falando agora, mas se você entender, eu tenho certeza que isso pode mudar a sua vida. Porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia, velho. Presta atenção, você não é um Zé Ninguém, mano. Você não é isso. Você não é uma pessoa qualquer, uma pessoa medíocre, uma pessoa na média. Não, você é filho de Deus, velho. Você é filho de Deus. Deus te deu um monte de capacidade. Deus te deu inteligência. Deus te deu dons. A inteligência que Deus te deu não é simplesmente para você desperdiçar o dia inteiro dormindo, assistindo no WhatsApp, mexendo no WhatsApp, vendo Netflix. Não. Deus te deu inteligência para você mudar o mundo, velho. Assim como Daniel. Talvez semana que vem ou na outra a gente pregue sobre Daniel capítulo 3 e sobre o que os amigos deles fizeram lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando se encontraram com o decreto do rei que eles tinham que se prostrar diante de uma estátua. E você vai ver que eles transformaram a Babilônia, viraram a Babilônia do avesso, 4 caras. Tudo porque eles decidiram não se contaminar com a comida do rei. Eles decidiram não se contaminar com as coisas que vinham da Babilônia. E eu quero te falar hoje, mano, não deixa a sua mente ser contaminada com as coisas que vêm do mundo, com as coisas que vêm do inferno. Não deixe isso acontecer.
Deixa sua mente ser cheia das coisas que vêm de Deus. É por isso que a gente está fazendo o desafio da Bíblia. É por isso que você está lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando você acabar, a gente vai ler outros textos, outros livros, até que a gente junto, como ministério, tenha lido a Bíblia toda. Isso não é simplesmente uma ação para a gente bombar no Instagram e ganhar seguidor. Não, isso é para transformar a sua vida. Porque se a sua vida for transformada, as pessoas do seu convívio vão ser transformadas. E se as pessoas do seu convívio forem transformadas, de pouco em pouco a gente transforma a cidade. Presta atenção, a palavra do momento é influência. Influência. E aí a galera está usando essa palavra em inglês agora, né? Os influencers, os digital influencers, né? A galera do Instagram que posta uma foto fazendo uma propaganda, um negócio, e essa foto custa 50, 100 mil reais. Não é isso? O termo é influência. Deixa eu falar uma coisa, você é um influenciador. Você é um influenciador. Ah, Davi, quem eu influencio? A galera do seu meio, seus amigos. Pode ser 2, 3 pessoas, não importa, mas você é um influenciador. Qual é o tipo de influência que você tem exercido? Qual é a fé que você está passando para as outras pessoas? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar, velho? Isso é muito sério. Se a gente tiver gente crente, gente de Deus, gente servo de Deus, de verdade, influenciando mesmo. Se daqui uns 2, 3 anos a gente tiver pelo menos assim, 150 pessoas, influenciador mesmo, influenciadores, cada um influencia mais um, já são 300 pessoas fazendo a diferença, vivendo aquilo que a palavra diz. Se esses 150 que estão sendo influenciados fizerem o mesmo, o número vai dobrando, vira uma progressão geométrica que você deveria ter estudado na sua escola. E aí, quando a gente vê, mano, a gente está mudando a cidade, mudando a realidade da cidade. A gente altera o resultado das coisas na cidade. A gente causa movimentos na cidade, mano. Você é parte do multi, mas ser parte do multi, ser parte da família de Deus, não é simplesmente, eu vou falar isso aqui toda sexta-feira a partir de agora, não é simplesmente ser parte de um grupo, de um clube. Você é parte de algo muito maior. Você é parte de uma revolução que nós estamos fazendo nessa cidade. Você é parte de algo muito maior. Você é parte da expansão do reino de Deus, velho. Você é parte da expansão do reino de Deus. Então fica de pé no seu lugar e pensa em tudo aquilo que foi falado para você hoje. Pensa. A fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Muita coisa foi falada para você hoje. Eu quero que você pense naquilo que foi falado para você. Reflita agora, feche seus olhos.